vamos então, aos poucos aqui já construindo a direção do nosso tema, e que hoje nós falaremos a respeito de angústia. Angústia. E quando esse tipo de sentimento ele não passa, né? Se fôssemos nos desdobrar a sério nesse tema, meu Deus, isso daria canja para umas 4, 5 lives, né? Sobretudo no modo como esse tema ele engloba uma fenomenologia muito diversa, tanto no que diz respeito à sua origem, quanto no que diz respeito aos seus possíveis desdobramentos, né? Mas sem nem de longe ter a pretensão de querer encerrar nessa nossa reflexão tudo quanto nós poderíamos dizer acerca desse tema, nossa intenção, ou minha intenção, é sobretudo esboçarmos, né, e pincelarmos esse assunto na intenção de produzir saudáveis e intrigantes reflexões. E com isso poder criar caminhos e orientações, acendendo luzeiros de repente numa ambiência que se encontra num breu e onde muita gente encontra dificuldade de se localizar e de se entender em meio à angústia, né? A esse sentimento tão frequente, mas ao mesmo tempo que tão controverso, muito desconfortável, e que pelo modo como ele se mostra às vezes persistente, isso pode dar ocasião e ensejo para muitas atitudes precipitadas, né? Então nós vamos procurar desenvolver e nos desdobrar no intuito de não só problematizar aqui a questão, localizando algumas possíveis origens, né? Como também ensaiarmos e esboçarmos aqui algumas possíveis soluções, né? Mas com isso eu contarei com a sua ajuda, contarei com a sua participação de vocês, que hoje aqui me privilegiam com a sua presença nessa gravação ao vivo. E vocês podem estar certo que a ajuda de vocês aqui e a contribuição que vocês trazem, seja na forma de dúvida, de testemunhos, de depoimentos, de acréscimos, são contribuições que, sem sombra de dúvida, não só colaboram para enriquecer a nossa reflexão, mas como ajudam a muitas pessoas pelos desdobramentos que são gerados aqui na nossa reflexão. Portanto, eu estimulo a cada um de vocês a participarem e a se fazerem presentes aqui com as suas contribuições, dúvidas, questões aqui, que vocês possam trazer aqui para esse nosso tema. Só nesse parênteses aqui que eu estou abrindo, chegou aqui a minha amiga de todas as lives, Neide, a querida Vera, o meu amigo Vitor, tenho aqui a Api Moreira, que chegou aqui também, o Eugênio, meu sogro, o querido Pablo, boa noite, Pablo, a Edivana, a Ramona Santos, a Brenda e a Mônica Cristina. Oh, queridos, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite. Fiquem à vontade e vamos todos tirar o melhor proveito possível desse momento, viu? Amigos, a Ana Paula, a querida Ana Paula,
Ana Paula Dias Moreira, sei, ô Ana Paula, ô querida, obrigado pela presença, viu minha amiga? Seja bem-vinda, fico aqui honrado com a sua presença, viu minha amiga? Seja muito bem-vinda, que bom, alegre aqui pela sua presença, coisa boa. Vamos nós então, meus amigos e amigas, graças a Deus. Angústia. Angústia, vamos a uma definição, ou poderíamos dizer a um ensaio de definição, cujo propósito é muito mais te levar a entender do que carregar a pretensão de uma definição científica, culta, erudita acerca do que seja angústia. Angústia, dentro daquilo que a gente possa identificar como tal nos nossos sentimentos, consiste naquele tipo de desconforto que mobiliza dentro da gente certas sensações desconfortáveis, agoniantes, conflitivas, mas que de uma certa forma a gente não sabe dar um nome específico para o fenômeno. Ela aparece com tristeza, mas ela não se resume a isso. Ela implica sofrimento, mas ela é mais do que isso. Ela pode ser caracterizada como uma agonia, mas a agonia define apenas uma característica do que aquilo pode significar. Angústia, ela reúne em si sentimentos que geralmente eles no corpo, eles somatizam bem aqui na região do tórax, costuma afetar a respiração, costuma a trazer sensações de pressão, e ela de uma certa forma às vezes até se aproxima daquilo que poderíamos caracterizar, vamos dizer, numa sintomatologia mais intensa, na manifestação de um pânico. Quem já vivenciou uma crise de pânico ou até mesmo uma crise de ansiedade, já andou de mãos dadas com a angústia. Porque o sentimento de angústia, ele é muito vivo dentro desses tipos de crise, justamente pela manifestação desconfortável de sentimentos agoniantes e que pelo modo como pressionam e oprimem as sensações do lado de dentro, a gente fica com dificuldade de nomear e identificar aquilo que nós estejamos sentindo. É por intermédio, inclusive, da angústia, que se faz o gatilho para serem disparados, por exemplo, uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Isso porque, justamente por essa sua tipologia na manifestação, na forma de uma agonia, que dificulta ao sujeito a devida identificação relativo àquilo que se esteja sentindo, que então a consciência ela entra num estado de desespero e de ebulição, onde no afã de querer dominar a situação pela via da identificação daquilo que se esteja sentindo, a pessoa entra em desespero. E nesse desespero entra em cena uma série de conclusões absolutamente catastróficas e desesperadoras.
E aí é que se desencadeia uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, salvo a pessoa já diagnosticada e um tanto quanto familiarizada com essas engrenagens, na maneira como elas funcionam na sua subjetividade, pode ser que nela inicie um processo de angústia, e a angústia funcione apenas como tal, sem necessariamente descambar para um pânico ou para uma crise de ansiedade. Porque pelo modo como a pessoa já vivenciou aquilo tantas vezes, ela então, algumas até já desenvolveram alguns comportamentos e maneiras de tentar reverter aquele processo pela via da concentração, do redirecionamento da atenção, da cadência da respiração, ou de estratégias outras para de alguma forma se desfocar daquele sentimento de agonia que entrou em cena. Angústia. Portanto, eu creio que aqui, ou pelo menos até aqui, dentro do que a gente descreveu, fica um tanto possível visualizar na prática o que seja a manifestação da angústia, né? Sentimento de agonia que se desdobra de uma tal forma a produzir sensações desconfortáveis, a produzir sensações que é muito mais do que de tristeza, mas é de inapetência, é de desânimo, é de falência, é de dor, é de... E que no somatório de tudo isso desemboca numa agonia. E essa agonia sem endereço, sem nome, muitas vezes a princípio sem pé e sem cabeça, essa manifestação, agora vamos então para aquilo que talvez pudéssemos chamar do capítulo 2. Ela pode ter muitas origens. Muitas origens. A angústia, ela pode ser resultado do acúmulo de material reprimido. Aquilo que sistematicamente vai sendo anulado na gente, aquilo que continuamente vai sendo cortado na gente, e que mesmo às vezes baseado na melhor das intenções, mas exagerada e desmedidamente, a pessoa lida na direção de cercear certos fluxos legítimos do seu próprio ser. O resultado disso a longo prazo pode ser o desencadeamento de manifestações de angústia profunda, dilacerante, agoniante, como sendo o resultado de uma espécie do retorno do reprimido, e que começa a somatizar no corpo aquilo ao qual não foi dado voz, nos sentimentos, nas predileções, nas vontades e nas demandas da subjetividade do sujeito. Essa é uma das origens. Uma segunda da origem que a gente pode aqui trabalhar são decorrentes de acontecimentos objetivos, reais e concretos no nosso dia a dia.
perdas de entes queridos, términos de relacionamento, a perdas de trabalhos e de empregos, mudança de condição econômica, a experiências traumáticas da ordem da violência, da ordem da decepção e da frustração. Dependendo do tipo de caso, mesmo depois que se pressupõe superado aquela vivência conflitiva, né, seja da ordem do choque, seja da ordem da perda, ainda assim, tempos depois, a pessoa constata dentro de si o disparo espontâneo desse tipo de agonia, e que às vezes vem por determinadas associações que, no contato com determinadas situações, pessoas ou contextos ilustrativos, aquilo entra em associação inconsciente e imediatamente tem o disparo do processo de angústia. Aí é quando a pessoa passa na frente de um cemitério, ou quando a pessoa passa na frente de um lugar muito simbólico, ou quando a pessoa vai vivenciar uma experiência que ficou muito caracterizada e marcada com uma dada memória. Enfim, mesmo anos depois e sobre a pressuposição de já haver superado aquele acontecimento, esses gatilhos podem gerar, via associação, o disparo da angústia referente à perseveração de certas sensibilidades dentro do sujeito. Porque, psicologicamente, a angústia, ela passa por todas essas definições que nós estávamos falando aqui no início. Porém, neurologicamente, a angústia é outra coisa. Neurologicamente, a angústia são sinapses, são químicas. Angústia, neurologicamente, é a conversa de um neurônio com o outro. É o tipo específico de determinados neurotransmissores e da ação conjunta de núcleos dentro do nosso sistema nervoso central, que no modo como eles se articulam, a gente percebe e sente aquilo como angústia. Portanto, todo processo que já tenha sido disparado no nosso sistema neurológico, ele então estabelece um caminho traçado, e todo caminho traçado no nosso sistema neurofisiológico é um caminho propenso a se repetir. Por isso é que quem prova da angústia uma vez não tende a provar uma única vez, né? Assim como quem prova da alegria, como quem prova da tristeza, como quem prova da raiva, como quem prova desse caleidoscópio diversificado de expressões e sentimentos que a nossa alma pode produzir. Com a angústia não é diferente. Portanto, dependendo do modo como tenha se estabelecido a origem da angústia, nós podemos ter o disparo espontâneo desse processo, mesmo que racionalmente a gente esteja diante de um certo domínio dos fatos, de um certo entendimento dos fatos. Mas, por exemplo, a angústia, ela pode ter um disparo hormonal. Não é incomum mulheres, na sua fase de TPM, vivenciarem momentos de angústia, né? Mulheres, na sua fase de menopausa, vivenciarem momentos de angústia. Pessoas que possam ter passado por determinadas cirurgias
seja no cérebro, seja na hipófise, seja no sistema endocrinológico, seja em determinadas partes, ela pode ter esse disparo espontâneo, no modo como altera o funcionamento hormonal, e esse tipo de manifestação ocorre. Inclusive, diga-se de passagem, é muito importante, né, o desenvolvimento do devido discernimento acerca da natureza da angústia que se sente. Eu sou daqueles que inclusive acredito que a angústia ela pode ter origem espiritual. Espiritual. Que é aquilo que não se compatibiliza com uma questão orgânica, que não tem uma relação de causa e efeito com fatos psicológicos e naturais, e que tem um desencadeamento aleatório, obviamente não divorciado de uma história, mas cuja origem é de natureza espiritual. Portanto, na sua mais variada etiologia, ou seja, na sua mais variada origem, a angústia, ela tem participação ativa nas produções da nossa subjetividade. Ok? Vamos agora aqui num ponto também nos desdobrarmos acerca de alguns pontos que eu gostaria de salientar aqui com vocês em relação ao que angústia é e ao que a angústia não é. Número 1. Angústia, ela é um sentimento natural. Em outras palavras, já dizia Friedrich Nietzsche, humano, demasiadamente humano. É um tipo de sentimento que só não dá em poste de ferro, ok? Portanto, quando eu digo que angústia, ela é um sentimento natural, então isso implica eu dizer também, por outro lado, o que angústia não é. A angústia, ela não é necessariamente um resultado do seu fracasso, da sua incompetência ou da sua inabilidade em lidar com os seus sentimentos. Ah, Felipe, mas em nenhuma perspectiva, ângulo ou contexto de vida, a angústia ela não pode vir a ser resultado de uma certa incompetência ou resultado de um deslize ou erro de uma pessoa, dependendo do ângulo por onde se olha, sim. Até porque angústia, inclusive, é uma das manifestações patrocinadas pelo sentimento de culpa. Culpa vamos dizer que a angústia, em muitos aspectos, é o algoz, é o carrasco que a culpa utiliza para maltratar a pessoa penalizada, né? Portanto, nesse sentido, caberia haver uma revisão até que ponto nós estamos falando de um erro que pode ser reparado, até que ponto nós estamos falando de um exagero que aponta tais manifestações muito mais como uma neurose do que como um desdobramento natural. Portanto, a angústia ela pode também ter... Eu já encontrei muita gente angustiada sem necessariamente ter consciência do quanto que ela, na verdade, se percebia responsabilizada por uma determinada prática ou atitude. Ainda tem isso. Como a angústia, esse sentimento, essa agonia difusa, existe muita gente que leva um tempo para perceber o porquê que se sente angustiada.
Porque as pessoas acham que se elas tiverem um pretexto socialmente louvável para justificar a si mesma o quanto que ela se sacrifica, o quanto que ela se reprime e o quanto que ela se machuca num determinado contexto, seja esse contexto de trabalho, seja esse contexto relacional, seja esse contexto familiar, seja lá que for esse contexto, a pessoa acha que se o pretexto que ela tem para justificar a manutenção dela nesse tipo de contexto tóxico, ela crê que, por si mesma, que esse pretexto dará conta de equilibrar as coisas dentro dela, mas não equilibra. Porque você pode estar diante do pretexto mais louvável pela sociedade, mas se no final das contas você estiver se reprimindo, se violando, se exigindo para além daquilo que seja razoável e saudável oferecer, o pretexto ele pode ser absolutamente nobre, mas a angústia ela será um sinal da inadequação do seu estilo de vida, né? E é aí que muitas pessoas às vezes se confundem e elas dizem, mas Felipe, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar. Eu odeio isso daqui. Quando chega domingo à noite, eu começo a ter ofegância. Nossa, eu começo a ser dominada por uma angústia. E aquilo começa a me dominar, mas eu tenho que ir, porque tem que trabalhar, porque a gente tem que trabalhar, e eu entendo todos esses pretextos que a gente invoca, e nem de longe eu anulo a parcela de legitimidade desses pretextos. Mas definitivamente, embora haja legitimidade, se eles não estão alinhados com a vocação do sujeito e com a devida compatibilidade do sujeito com o contexto no qual ele está inserido, a angústia se torna uma companheira indivorciável. E é aí que está o X da questão. Portanto, meus amigos e amigas, eu estou aqui, conforme eu disse no início, tentando criar um esboço, tá? Não só daquilo que seja angústia, como também das suas possíveis origens. Agora, uma vez que a gente já meio que esboçou aí essas duas partes, esses dois capítulos, eu quero rapidamente esboçar uma solução. A minha amiga Neide, inclusive, ela está aqui trazendo uma questão. Eu vou até me deter aqui na questão da Neide rapidamente. A Neide fala o seguinte: angústia, quando começa, vem logo a crise do pânico, ok? Vivi essa sensação novamente. Horrível. Minha amiga, é horrível. Eu sei que toda vez que tenho perdas, qualquer que seja, isso retorna. Só melhoro tirando o foco, ouvindo uma oração. Opa! A fala aqui da minha amiga Neide, ela inclusive já trouxe aqui algumas pontes de entrada de para onde eu gostaria de me dirigir. Mas você colocou bem, Neide, o como que a angústia ela é o tapete vermelho para o desencadeamento de outros processos dentro da gente. Inclusive, a sintomatologia da crise de pânico, ela tem uma correlação muito íntima com o modus operandi da angústia. Só que, vamos dizer que a crise do pânico é uma manifestação da angústia potencializada ao cubo, vamos dizer.
Porque se na angústia a gente já tem presentificado nas nossas emoções e sensações a sensação de agonia e de pressão, no pânico isso já leva a uma aceleração do coração, a uma ofegância da respiração, a sensações de dores e de travamentos nas articulações e pelo corpo, de modo que inclusive é na crise de pânico que muita gente se confunde como que tendo infarto ou iniciando um processo de acidente vascular cerebral, porque as sensações físicas, elas são muito acentuadas. A angústia, ela não tem uma manifestação assim tão acentuada, tão intensa, mas ela é o prenúncio desse processo, né? E para quem já experimentou o pânico, o desencadeamento de uma angústia dificilmente resume apenas na angústia. E a angústia acaba conduzindo para a manifestação do pânico ou de uma crise de ansiedade. Essa que é a verdade. Não necessariamente, mas eu digo isso porque não é incomum disso acontecer. Agora, eu achei interessante também aqui que a Neide acrescentou que ela melhora, viu? Tenham esperança, que inclusive era esse o último capítulo aqui, pelo menos, dessa reflexão que eu gostaria de refletir, porque há esperança, viu? Há melhora. E a Neide colocou uma situação aqui interessantíssima. Só melhoro tirando o foco, ouvindo uma oração. Neide, você fez uma colocação que, numa frase, resume de uma maneira gloriosa as principais ferramentas que a gente tem para lidar com sentimentos como o da angústia. Toda a angústia, ela só evolui para um pânico ou para uma ansiedade na medida em que a atenção do sujeito se concentra na angústia e não consegue se demover para outra direção. Geralmente, uma angústia muito intensa, ela acaba desembocando numa crise no mínimo numa crise de ansiedade e não pouco frequentemente numa crise de pânico. Porque como são sensações muito desconfortáveis, a nossa subjetividade ela é instintivamente aparelhada a se defender de toda e quaisquer insinuação de ameaça. Logo, ela opera na direção de estar sempre tentando corrigir ou resolver qualquer sensação de desprazer ou desconforto. Por isso que quando a angústia se deflagra, a primeira iniciativa instintiva do sujeito é tentar desfazer a angústia. Só que naquilo em que não consegue, aí é que entra o desespero. E o desespero conduz aquilo que começou como uma angústia a se transformar numa crise de ansiedade ou num episódio de pânico. E por que isso? Por causa do excesso de concentração. Por causa do excesso de concentração nas sensações. E aqui entra a ponte para esse último capítulo, que era aquilo que eu gostaria agora de esboçar relativo àquilo que concerne a solução desse problema. Angústia, a gente não luta contra. Angústia, a gente primeiro precisa, na medida do possível, identificar a sua natureza. Segundo, entender que mais
mais importante do que fazer aquilo passar é entender que não se tem como se concentrar exageradamente nessa sensação, sob pena dessa sensação se intensificar. Por isso é que aí a Neide até colocou aqui que uma das coisas é tirar o foco e ouvindo uma oração. Ouvindo uma oração me remete para o exercício de uma espiritualidade saudável. Tá? Que eu, quando lido com angústia, seja comigo mesmo, ou seja com as pessoas com quem eu interajo, sinceramente eu não consigo ver melhor alternativa do que senão o exercício de uma espiritualidade saudável. Você não é menos espiritualizada porque você sente angústia. Você não é uma pessoa que precisa evoluir ou é mais atrasada do que uma pessoa que você admira ou idealiza nas redes sociais porque você sente angústia. Você sente angústia porque você é um humano. Você é um ser humano. E é por isso que você sente. E a angústia faz parte. Por mais até que a gente consiga localizar a sua origem, e de uma certa forma a gente queira menosprezar essa origem, como que não sendo justificável para produzir em nós o tipo de sentimento que gera, estamos muito mais dentro de um contexto onde precisamos aceitar do que ficar alimentando disposições para lutar contra isso. Lutar contra isso é como você querer entrar num mar bravio e com a maré puxando para o meio do oceano e ter a presunção de que você vai conseguir vencer essa luta, porque não dá. Pelo contrário, quanto mais você entrar e quanto mais você lutar, mais a maré vai te levando para onde não é possível nadar. Portanto, o primeiro passo para se lidar com a angústia é a gente admitir que, embora não seja um sentimento confortável, embora não seja um sentimento bom, e que de fato, dentro da nossa psicologia mais básica, a gente gostaria que aquilo passasse o mais rápido possível, não adianta lutar, não adianta se desesperar, porque uma vez aberto esse processo, ou seja, o sentimento e a sensação de angústia, ele terá o seu próprio ciclo para então se desfechar. Agora, para que a gente não se veja tentando apagar fogueira com gasolina, e aí aquilo que começa como uma fogueira vira um verdadeiro incêndio, carbonizando tudo ao redor, urge o fato de se ter algo no qual se possa acreditar. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que eu falei no início que neurologicamente a angústia não é angústia? Neurologicamente, a angústia é sinapse, é conversa entre neurônios, é produção química no nosso sistema nervoso central. Pois então, quando esse tipo de arquitetura neurofisiológica começa a se articular na produção daquilo que no final das contas a gente experimenta emocionalmente como angústia, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e tudo aquilo que se passa pelo palco da nossa mente tem a tendência de ficar negativo. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que ninguém que esteja passando por uma sensação de angústia consegue, assim, vamos dizer, espontaneamente pensar em cenários com cordeirinhos, arco-íris, mar calmo,
entendeu? Coco gelado num sol gostoso, entendeu? Um cenário de floresta com cachoeiras e passarinhos cantando. Não. Os pensamentos que terão uma compatibilidade subjetiva mais direta com a natureza das sinapses e das químicas que estão sendo produzidos serão apenas pensamentos e sentimentos catastróficos. Por isso é que quem entra num processo de angústia tende a entrar numa espiral, né? Como que a água descendo no ralo, né? Numa espiral a dominadora e sugadora, né? de todos os aparatos e nuances da nossa subjetividade na direção da negatividade. Por quê? Porque as químicas e as sinapses que estão sendo produzidas estão com essa coloração. Mas aí vem a pergunta: nossa, Felipe, então, uma vez na angústia, né? Larga o freio de mão e deixa aí, né? Não é bem assim. Não é bem assim. A neurociência, ela está a cada dia... a neurociência está a cada dia apontando não a inexistência do livre-arbítrio, mas a sua relativização, pelo menos no modo como a gente concebia o funcionamento do nosso livre-arbítrio. Portanto, resumindo a prosa, a gente pode considerar que, pelo menos do ponto de vista da neurociência, o nosso livre-arbítrio ele não é primário, ele é secundário. Primário são as nossas sensações, os nossos sentimentos e toda essa engrenagem neurofisiológica das nossas sinapses e químicas internas. Depois dessas manifestações é que vem o nosso livre-arbítrio. De modo que tudo não é necessariamente o que você vai sentir ou pensar, mas sim o como você lida com aquilo que você sente e pensa. Portanto, se por um lado eu estou dizendo que, uma vez em meio à angústia, a nossa própria neurofisiologia induz a produção de sentimentos e pensamentos tendenciosos para o lado negativo, isso não é um absoluto, isso não é uma tirania, isso não é um peso do destino. Pelo contrário, a consciência ainda tem a liberdade de se portar de maneira diferenciada em relação àquilo que se sente e ao disparo espontâneo dos pensamentos e dos sentimentos que estão sendo deflagrados na mente. Mas aí, a atitude da consciência diante desse cenário remonta metaforicamente à ideia de uma pessoa tentando andar na direção contrária de um tufão, sabe? Tá vindo vento, tá vindo a chuva no rosto, mas você tem que ir na direção contrária. Ou seja, não é uma coisa que acontece automaticamente. E sinceramente, nós que vivemos nesse mundo tecnologizado e abarrotado de estímulos externos, saturando praticamente a totalidade da nossa memória e da nossa atenção, que a maioria de nós vive essa vida com a pretensão de que o nosso mundo interno ande sozinho, por conta própria. Ah, vai, funciona aí, filho, porque eu já tenho muita coisa aqui fora para ter que prestar atenção, para ter que me concentrar, então funciona aí, mas não é bem assim que a banda toca. Se a gente for até parar para ser honesto, para analisar, cara, olha, o nosso mundo interior ainda colabora pra caramba. Mas não adianta, não dá para deixar o nosso mundo interno assim à deriva, achando que
que tudo vai se encaixar sem que não existam momentos na nossa vida em que a gente tem que tirar a coisa do piloto automático e chamar o timão para o controle manual e começar a dar manualmente a direção das coisas, ainda que isso seja um processo durante um tempo um tanto quanto repetitivo e persistente. E por que não até um tanto quanto cansativo, mas que tem que ser orquestrado para que aquilo que comece como ruim não evolua para algo pior.